Olá, eu sou o Valmir e nesse vídeo eu vou falar sobre uma ferramenta muito valorizada pelas empresas mais fortes do mundo, que também é uma das ferramentas mais famosas para análise de riscos, que é a matriz FEMEA. Mas antes de falar de fato sobre a matriz FEMEA, vou explicar rapidamente o que é risco. Segundo o dicionário, a palavra risco ela significa a probabilidade de acontecer alguma coisa que ameace pessoas ou um ambiente. Mas algumas pessoas confundem risco com perigo. Então a gente precisa tomar cuidado porque existe uma diferença entre risco e perigo. Como eu falei, risco é a probabilidade de acontecer alguma coisa, enquanto perigo é a condição que tem potencial de contribuir ou de causar algum dano. Resumindo, risco é a probabilidade de acontecer um perigo. O perigo é a coisa que causa o dano e o risco é a probabilidade de acontecer essa coisa. O pessoal da segurança do trabalho usa muito essa definição para diferenciar risco e perigo, porque você sabendo a diferença entre eles, você consegue tratar cada uma das coisas da forma mais adequada. Por exemplo, o perigo de andar na borda de um precipício é cair. E o risco associado a cair do precipício é justamente a probabilidade de acontecer a queda. Então, à medida que você vai se aproximando da borda desse precipício, o seu risco ele vai aumentando a probabilidade do perigo. E o perigo é cair. Então, tem que prestar atençãozinha na diferença entre risco e perigo. E entendendo o que é risco, agora eu vou explicar o que é a matriz FEMEA e como ela funciona. FEMEA significa Failure, Mode and Effect Analysis, que significa análise de modos de falha e efeito. Esse nome é um pouco complicado, mas essa ferramenta ela basicamente ajuda a identificar os riscos e as possíveis causas de falhas. E assim ela permite que uma ação seja tomada para prevenir que esses riscos se tornem um problema, que eles realmente aconteçam de fato nos seus processos. E essa ferramenta ela pode ser utilizada em conjunto com o diagrama de Ishikawa, por exemplo, que é uma ferramenta que ajuda a encontrar as causas de um problema. E ela pode ser utilizada em conjunto também com o diagrama de Pareto, que é uma ferramenta utilizada para quantificar as várias causas de um problema, para saber qual causa tem mais efeito sobre o problema. E por que é importante fazer uma análise de risco? Porque quando você sabe quais são os problemas que você pode enfrentar, você vai para o campo de batalha, que é a execução de fato dos seus processos, da sua empresa. Você vai para o campo de batalha mais preparado e você sabe exatamente o que fazer quando acontecer algum tipo de problema. Então essa análise de risco ela vai ajudar você a se preparar melhor, porque caso um risco se torne uma realidade, caso ele aconteça, você sabe exatamente o que você precisa fazer, porque você já está preparado para essa situação. E quem pode ajudar a montar essa matriz? Qualquer pessoa que tenha conhecimento sobre o processo que está sendo avaliado, ela tem a capacidade de identificar os riscos envolvidos com esse processo. Então é importante, na hora que estiver fazendo a análise, utilizando a ferramenta de fato, reunir essas pessoas que têm conhecimento e têm experiências para coletar o máximo de opiniões possíveis. Porque assim você vai ter a visão das pessoas que estão dentro do processo também, porque muitas vezes essas pessoas que têm um contato mais direto, elas têm uma visão maior do detalhe da execução e elas conseguem enxergar algumas coisas que as pessoas de fora não conseguem. E o contrário também é verdade. Alguém que está de fora, como um gerente ou um líder, alguém que tem uma visão mais ampla, também tem a capacidade de enxergar alguns riscos que uma pessoa que está muito inserida, que está muito imersa, não consegue. Então você juntando a opinião e as experiências dessas duas pessoas, você consegue fazer uma análise de risco e montar uma matriz FEMEA mais consistente. E quando pode ser feita essa análise de risco utilizando a matriz FEMEA? Ela pode ser feita a qualquer momento.
mas o ideal é que ela seja feita, de fato, na fase de planejamento do seu processo. E onde você pode utilizar a matriz FEMEA? Qualquer atividade está sujeita a riscos. Algumas atividades vão ter um risco mais grave e outras vão ter riscos mais leves. Mas não existe trabalho blindado. Pelo menos eu não conheço nenhuma atividade que seja blindada, que seja completamente à prova de falhas. Então, se uma única etapa do seu processo está sujeita a sofrer algum tipo de falha, isso significa que seu processo como um todo, ele pode falhar. Então, a equipe ou a pessoa que está montando a matriz FEMEA, ela deve definir quais são os pontos-chave para realizar uma análise de risco mais objetiva, mais eficiente. Porque essa matriz tanto pode ser usada para analisar um processo como um todo, ou você pode subdividir ele em áreas mais críticas e realizar a análise de risco por etapas. E quanto custa para realizar essa análise de risco utilizando a matriz FEMEA? Para desenvolver a matriz FEMEA, o custo é muito baixo, porque você precisa apenas investir tempo de planejamento para encontrar quais são os riscos envolvidos nas suas atividades. Porém, dependendo dos riscos que você encontre, as soluções para anular ou minimizar esses riscos, elas podem ter um custo muito elevado para a empresa. Por isso, as soluções para os riscos encontrados, elas precisam passar por um estudo de viabilidade em relação ao retorno do investimento que você vai ter ao anular esse risco. Então, é muito importante tomar cuidado com o ROI, que é o Return of Investment, para você saber se realmente é viável aquela solução para anular o risco ou se você deve apenas controlar aquele risco com uma opção que seja mais barata para a empresa. Por exemplo, riscos com a gravidade muito alta que podem causar acidentes ou até a morte de funcionários dentro da sua empresa, indiscutivelmente esses riscos eles precisam ser tratados. Você precisa ter um investimento para eliminar esses riscos. Porém, outros riscos mais leves que não tenham nenhum efeito muito grandioso para a empresa, que também não causam uma perca muito alta de dinheiro, de custos ou de recursos, esses riscos eles podem ser tratados de uma forma mais simples. Ou você pode simplesmente assumir esse risco e não tomar nenhuma ação para descartar esse risco da sua lista, porque ele tem um efeito tão mínimo que você pode até assumir esse risco e contornar caso ele possa acontecer durante as suas atividades. E finalmente, como deve ser utilizada a matriz FEMEA? Ela é composta por 10 passos bem simples. Eu vou colocar aqui na tela um exemplo de matriz FEMEA para uma empresa de aluguel de carros. E eu vou explicar quais são os 10 passos e vocês podem acompanhar aqui no exemplo para entender melhor. O primeiro passo da matriz FEMEA é identificar qual processo você vai analisar dentro das suas atividades. E é possível fazer uma análise em mais de um processo ao mesmo tempo. Então você pode ter um processo que é muito extenso, que ele tem várias etapas, e você pode ver essas etapas como sendo processos menores. Então você pode fazer uma análise envolvendo todos eles, porque eles estão relacionados de alguma forma para cumprir um processo maior. Você só deve tomar cuidado para não misturar na mesma matriz FEMEA assuntos que não têm muita relação com o outro. É melhor fazer matrizes separadas nesse caso. O segundo passo é identificar todos os modos de falhas que esse processo ele pode apresentar. Para isso você pode até utilizar a ferramenta do diagrama de Ishikawa, porque você vai conseguir identificar melhor quais são os pontos que têm efeito sobre o problema, que seria o risco associado, seria a falha que você identificou para o seu processo. Terceiro passo, determinar qual seria o efeito que cada uma dessas falhas vão ter no seu processo. Então, o que acontece com o seu processo se essa falha existir? Quarto passo, dê uma nota para a severidade desse efeito, ou seja, quão ruim vai ser para o seu processo caso essa falha aconteça. Essas notas você deve utilizar a escala 1, 3, 6 e 9, sendo 1 a nota para efeitos de baixo grau de severidade e 9 a nota para os efeitos com alto grau de severidade. Vai ser muito ruim para você se uma severidade de grau 9 acontecer no seu processo
e não vai ser tão ruim assim caso a celeridade de grau 1 aconteça. O quinto passo é identificar qual seria a causa para essa falha. Novamente, você pode utilizar o diagrama de Ishikawa da mesma forma. Você apenas vai modificar o seu diagrama, você pode utilizar vários diagramas dentro da mesma análise, utilizando a ferramenta para encontrar respostas diferentes. Sexto passo, dê uma nota para a ocorrência dessa causa, ou seja, com que frequência ela acontece dentro dos seus processos. Você vai utilizar a escala 1, 3, 6 e 9, sendo 1 a nota para uma baixa probabilidade de ocorrência dessa causa e 9 quando essa causa ela acontece constantemente no seu processo. A probabilidade é muito alta dela acontecer. E para isso você pode utilizar justamente o diagrama de Pareto para identificar qual a nota das suas causas, se é 1, 3, 6 ou 9. Então você pode procurar aqui no canal um vídeo que eu explico sobre como funciona o diagrama de Pareto, como você pode quantificar cada uma das causas e, nesse caso, uma causa que tenha uma maior frequência vai ter uma pontuação 9 na sua matriz FEMEA e uma causa com pouca ocorrência, com baixa probabilidade de acontecer, vai ter uma pontuação 1. A ferramenta ela vai te ajudar a dar a nota correta na sua matriz FEMEA. Sétimo passo, determinar qual vai ser a forma de fiscalizar esse processo para identificar se existe ou não a chance de ocorrer uma falha, dependendo de como as coisas estejam acontecendo no seu processo. O oitavo passo, você vai dar uma nota para a identificação, ou seja, você vai utilizar a mesma escala, 1, 3, 6 e 9. 1, quando é muito fácil você identificar se existe uma chance daquela falha acontecer. Você está vendo que um risco é muito fácil de ser identificado, então a nota dele vai ser 1. Mas se o risco ele for muito difícil de identificar, às vezes acontece nos seus processos de você ter uma falha que está muito perto de acontecer, o risco é elevado, mas você não sabe. Então, nesse caso, a nota vai ser 9. Só um exemplo para facilitar, para simplificar. O exemplo do precipício. Se a pessoa está na beira do precipício sem nenhum equipamento de proteção, sem nada impedindo que ela caia, é muito fácil você perceber que o risco é muito elevado, que aquela falha ela pode acontecer a qualquer momento. Nota 1. Mas se você está dirigindo um carro, você não entende muito bem de mecânica e existe alguma falha no seu motor, mas isso não está modificando a forma que você utiliza o carro, você não está sentindo que essa falha existe, mas ela está lá. Apenas um especialista mecânico que ao abrir o motor do carro vai perceber que aquela falha existe. Então essa é uma falha muito difícil de identificar. No caso, a pontuação dela é 9. O nono passo da matriz FEMEA. Você vai então multiplicar as 3 notas que você deu e vai encontrar o valor do RPN. RPN significa Risk Priority Number, que é o número de prioridade do risco. Então, ao multiplicar essas 3 notas, se o valor for muito alto, você precisa tratar aquele risco como uma grande prioridade. Mas se a nota dele for baixa, você precisa tratar aquele risco como uma grande prioridade. Mas se a nota dele for baixa, você não precisa ter tanta urgência, ele não é uma prioridade dentro das suas opções. Claro que você vai ter que avaliar dentro da matriz quais riscos vão ter um RPN alto, qual vão ter um RPN baixo, para definir quais desses riscos que você identificou vão ser tratados como prioridade na sua empresa. E o 10º passo da sua matriz FEMEA é determinar o que vai ser feito, quais ações vão ser tomadas para se prevenir contra esse risco. Você vai criar formas de se proteger dependendo de toda a análise que você fez ao longo dos 10 passos e do RPN, que é o valor de prioridade daquele risco. Então você deve tomar uma ação para justamente se prevenir contra esse risco. Você pode tanto eliminar de vez ou pode apenas minimizar a probabilidade de ocorrência dessa possível falha. Agora que você conhece a matriz FEMEA, você percebe que ela é de fato uma ferramenta muito poderosa para análise de riscos.
Não é à toa que a matriz FEMEA é uma ferramenta utilizada para análise de risco em grandes fábricas e indústrias pelo mundo. E o mesmo resultado que essas grandes empresas elas têm ao antecipar os riscos nas suas atividades, você pode ter na sua própria empresa, aplicando essa ferramenta para se prevenir contra a ocorrência de falhas nos seus processos. E quando você conhece os fatores que podem causar um problema para a sua empresa, você consegue se proteger da melhor forma possível. E assim você evita que a qualidade dos seus processos seja ameaçada.